Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos iniciando mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Você que está assistindo pela primeira vez, se desejar, se inscreva em nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. E você que já é inscrito, continue compartilhando esse vídeo para que mais pessoas conheçam a poderosa palavra de Deus. Todos sejam bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos estudar a última lição desse quarto trimestre de 2022. Estamos aí encerrando a 13ª lição. Foi um seriado de lições abençoados, aprendemos muito e agora estamos encerrando com esse tema: o Senhor está ali. Javé Shammai, no hebraico, o Senhor está ali. Mas antes de iniciar a nossa lição, eu quero só colocar a nossa posição teológica na escatologia. Tá? Então, a escatologia ela tem 4 escolas de interpretação escatológica. Temos aí a primeira escola, que é a idealista, a segunda escola, que é a historicista, a terceira escola, que é a preterista, e a quarta, que é a futurista. Eu não vou falar dessas três, a idealista, a histórica e a preterista, mas para nós ganharmos tempo, eu vou falar só da posição que nós defendemos. Nós, eu digo, Assembleia de Deus, nós somos futuristas, Essa base da nossa teologia escatológica, ela se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, se não estou equivocado, Aonde Jesus disse para João: escreve o que viste, as coisas que são e as que há de acontecer. Então nós vemos aí que João obedece e escreve conforme Jesus tinha mandado, ou lhe mandou. Primeiro, as coisas que viste, ele viu Jesus glorificado. Segundo, as que são, no seu tempo, ele escreve ao destinatário originário, que é as 7 igrejas da Ásia, aquilo que ele estava presenciando. E do capítulo 4 em diante, as coisas que hão de acontecer, que aí você vai ver a revelação de Apocalipse, após o arrebatamento da igreja, o desdobramento da grande tribulação e também, após a grande tribulação, o desdobramento do milênio. Então, por isso nós somos futuristas, nós temos essa base, no livro de Apocalipse, que começa ali, nesse texto, Apocalipse, a partir desse texto, nós começamos a ver aí também a doutrina do milênio. Se não estou equivocado, começa nesses capítulos a doutrina do milênio. Capítulo 20, 22, nós temos aí essa doutrina do milênio onde nós estamos baseados. Então, eu vou mencionar aqui sobre a nossa posição teológica, que é futurista. Já expliquei porque nós somos futuristas. E também nós somos dispensacionista. Nós somos dispensacionista clássico. Existe o dispensacionista histórico, progressivo e exclusivista. Mas nós somos o clássico, certo? Nós dividimos as dispensações em 7 fases, em 7 dispensações. A inocência, depois a consciência, e depois nós temos a dispensação noética, a patriarcal, a dispensação mosaica, a graça que estamos vivendo e depois o milênio. Então, nós temos essas 7 dispensações e é assim que nós interpretamos a nossa posição teológica bíblica. Então, nós temos, aqui eu quero dar só essa palhinha para vocês saberem, também nós somos pré-milenista, porque tem os amilenistas e tem um pós-milenista, Então nós somos pré-milenistas, que a igreja vai ser arrebatada
né, antes do milênio, pois estaremos com Jesus ali administrando o milênio. E também nós somos pós-tribulacionista, aliás, pré-tribulacionista, porque há o meso-tribulacionista e também há o pós-tribulacionista. Então nós acreditamos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, vamos ser poupados de passar pela grande tribulação. Mas há as escolas de interpretação que acreditam mesmo que vai ser arrebatado em período determinado da grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas que vai ser arrebatado após a grande tribulação, né? E assim também os amilenistas e os pós-milenistas, tá? Porém, a nossa posição é essa. Não vou explicar cada escola dessa por causa do tempo. Mas nós vamos entrar na nossa lição de número 13. O Senhor está ali. Esse é o nosso objetivo, né? A lição tem como texto áureo, está em Isaías 11:9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Maravilha, isso será no milênio. Aqui, né, é uma profecia futurista. Tá? Verdade prática. Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Nós temos a leitura bíblica em classe em Ezequiel, capítulo 48, versículo 30 ao 35. Esse capítulo 48, então, Ezequiel vai nos revelar, né, ali a cidade quadrada, né, a cidade do milênio, né, a Nova Jerusalém. Então está aí, não vou ler para nós ganharmos tempo. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares, né, um mestre, um erudito. Nós concordamos no que ele nos ensina, nos seus comentários, tá? E ele divide a lição em 3 tópicos principais. Né? Nós temos o primeiro sobre a cidade, o segundo tópico da nossa lição sobre os nomes das 12 tribos, e o terceiro tópico, o Senhor está ali. Então nós vamos começar nesse momento a discorrer e vamos iniciar pela nossa introdução. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses 2 livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Então a revelação, a profecia de Ezequiel, essa revelação ela é escatológica, né? E ela tem uma similaridade com a cidade eterna, que João é revelado por João em Apocalipse. Iniciando então o nosso primeiro tópico da nossa lição, tá? Nós temos aqui o primeiro tópico sobre a cidade. Nós vamos discorrer aqui sobre a cidade, né, ali do milênio, certo? Há uma similaridade entre a visão de Ezequiel e a visão de João. Tá? Então há uma semelhança entre a visão de Ezequiel e a visão de João, as revelações, tá? A revelação da cidade de Jerusalém. Porém, Ezequiel descreve Jerusalém do milênio. Não podemos confundir a Jerusalém do milênio com a Jerusalém de Apocalipse, a nova Jerusalém de Apocalipse, a Jerusalém eterna. Não podemos confundir. Porém, a revelação de Ezequiel da Jerusalém do milênio, ela aponta para a igreja de Apocalipse, tá? Ela é semelhante. E algumas coisas que tem na igreja do milênio não há na cidade do milênio, não há na cidade eterna. Tá? O texto é muito claro, Apocalipse 19, capítulo 19 ao capítulo 22. Nós encontramos ali que o novo céu e a nova terra só vêm depois dos 1000 anos e depois da última revolta de Satanás e do juízo final. Tá? Então nós encontramos isso aí. Né?
um novo céu e a nova terra, e a nova Jerusalém que desce endereçada, ataviada, né, como a noiva para o noivo. Tá? Então, após a revolta de Satanás, que ele vai ser solto, ele estará preso 1000 anos, ele vai ser solto, vai pegar aquela galera que fica do lado dele, aquelas nações, e vai revoltar contra Cristo, e ele será eliminado, será derrotado, né? E ele vai ser lançado no lago de fogo. E após essa batalha do Gog e Magog, que será no final do milênio, então, encerrado, vem um juízo final. Esse juízo final não é para absolvição, mas é para condenação eterna, onde vai ser julgado grandes e pequenos que pecaram e será lançado juntamente com Satanás e seus anjos no fogo eterno. Só depois Deus fará novos céus e nova terra, após essas sessões. Tá? Então a descrição da Nova Jerusalém, de Apocalipse 21 e Apocalipse 22, não deve ser confundida e nem associada ao milênio. A Jerusalém do milênio, porém a Jerusalém do milênio, ela é literal. Embora essas escolas que eu falei para vocês, né, a idealista, a preterista e a histórica, elas entendem isso como alegoria, como linguagem figurada, tá? Mas nós, futuristas, interpretamos literalmente essa cidade é literal. Tá? E será a Jerusalém que temos hoje em Israel. Porém, né, com algumas mudanças, né? Porém, ela vai ser dividida com as 12 tribos de Israel, essa Jerusalém do milênio. Mas, sem dúvida, há uma semelhança entre a visão de Ezequiel e de João, porque essa cidade aponta também para a cidade que João vê em Apocalipse. Sendo que Ezequiel descreve a Jerusalém no milênio, que é uma tipologia da Nova Jerusalém, ou seja, que aponta para a Nova Jerusalém de Apocalipse, na revelação de João. Essa cidade descrita por Ezequiel terá 4 lados, então ela é quadrada, tá? Em sentido horário, começando pelo norte, depois leste, sul e daí volta para o oeste, no sentido horário, né? Como do relógio, como funciona um relógio, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tá? A extensão de cada lado dessa cidade é de 2 km e 250 metros. Ezequiel 48, versículo 16. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico, tá? No tempo de Ezequiel. O que o profeta está revelando aqui é algo novo até então. É uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Tá? Avançando para o nosso segundo tópico, aliás, ainda no nosso primeiro tópico, Ezequiel descreve também as 12 portas. Né? Nós vemos aqui no capítulo 48, versículo 31 e 34, versículo 31 ao 34. Jerusalém do tempo de Ezequiel tinha apenas 6 portas. A porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio e a porta entre os muros. Né? Fala 6, mas se contar aqui eu acho que dá 7. Tá? Porém, a Jerusalém do milênio terá 12 portas, tipificando a Nova Jerusalém eterna. Né? É o tipo da Nova Jerusalém eterna. Porém, a Nova Jerusalém de Apocalipse, ela não vai ter apenas 12 portas, mas ela vai ter também os 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Então já vemos aí que ela é diferente da Jerusalém do milênio. Né? Ela não vai ter só apenas 12 portas, como a do milênio, mas vai ter os 12 fundamentos, que é os apóstolos, né? As 12 portas representando as tribos de Israel e os 12 fundamentos representando a igreja neotestamentária, né? Com os 12 apóstolos do Cordeiro. Então essa é a representação. Ezequiel também recebe a revelação de origem, né? Da origem e do formato da porta. Ele recebe essa revelação também. Essa revelação veio do Senhor e não de uma inspiração de um templo pagão, como dizem alguns teólogos liberais.
que afirma ter Ezequiel inspirado no templo de Marduk, deus dos babilônios, né, que tinha um recinto quadrado cujo o acesso era por 12 portas. Ezequiel, por talvez conhecer também a torre de Marduk em Babilônia, pois ele vivia entre os exilados da Babilônia. Mas isso não é verdade, nós não cremos assim. Que Ezequiel se inspirou num tempo pagão, jamais. O próprio texto de Apocalipse de Ezequiel diz que ele foi inspirado pelo Senhor. Então não tem nada a ver, porque há uma semelhança entre essa torre lá, né, de Marduk. Mas não tem nada a ver. A inspiração veio do Senhor e não desse tempo pagão, onde Ezequiel vivia entre os exilados e conhecia. Tá? Então não tem nada a ver. Essa é uma especulação dos teólogos liberais. Avançando para o nosso segundo tópico, sobre o nome das 12 tribos. Tá? A lista de Ezequiel segue um sentido horário, a partir do norte da cidade, com Ruben, Judá e Levi. Leste ou oriente, José, Benjamim e Dan. Sul, Simeão, Isacar e Zebulon. Oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naphtali. A melhor explicação do autor sobre o critério da ordem dos nomes, tá, parece ter sido o critério das mães, né, deles, ou pelo menos uma tentativa, né, de fazer essa organização. Leia e Zilpa, de um lado, Gênesis 29, 32 ao 35, e Raquel e Bila, do outro, Gênesis 30, verso 6 a 8, e o capítulo 22, e versículo 22 e 24. Né? No caso de Leia, ela teve 6 filhos, Leia ou Lia, né? Teve 6 filhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá. E no caso de Zilpa, serva de Leia, Gade e Azer, Gade e Azer. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. E Bila teve Dan e Naphtali. Perfazendo aí as 12 tribos. Os 12 nomes representando as 12 tribos. Os nomes dos 12 aparecem no éfodo sacerdotal, ou seja, nas vestimentas do sacerdote. Então, nas vestimentas do sacerdote havia 2 pedras sobre os ombros do sacerdote. E cada pedra havia um representante das 6 tribos. Exemplo, né, o Êxodo, por exemplo, capítulo 28 e 12, diz que Arão levaria os nomes das 12 tribos em seu nome. Tá? Então estava na vestimenta do sacerdote, em cada ombro, né, um nome de um lado 6 tribos e de outros mais 6, que daria as 12. Tá? Então o propósito desses nomes é a memória dos filhos de Israel, que vão estar ali também nas 12 portas. Olha aí. Então essa é a explicação sobre, né, essa organização, né, os nomes das 12 tribos. Avançando para o nosso terceiro e último tópico. O Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da purificação e da restauração espiritual. Jerusalém vai mudar de nome, será o Senhor está ali. Mas por quê? O autor explica que essa mudança de nome é para deletar da memória do povo as lembranças da idolatria, prostituição e violência que havia na Jerusalém histórica do tempo de Ezequiel. Então, para eliminar essas lembranças, então, o nome será trocado, assim explica o nosso comentarista. Jerusalém teve vários nomes, vamos ver eles aqui, tá? O seu primeiro nome foi Salém, Salmo 76 e 2, que significa cidade de paz. O segundo nome é Jebus, Juízes 19 e 10, porque antes de Davi conquistar Jerusalém, ela esteve sob o domínio dos Jebuseus. Por isso levou o nome de Jebus. Tá? O terceiro nome foi chamada Cidade de Davi, após ele conquistar essa cidade do Jebuseus. E ela também é chamada de Sião e de Ariel em Isaías capítulo 2, 3 e capítulo 29, 1 e 2. Porém, Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Tá? Mas esse nome não aparece na profecia de Ezequiel, mas sim o Senhor está ali.
Então, nessa profecia escatológica de Ezequiel, não aparece o nome Jerusalém, mas o Senhor está ali. E o nosso comentarista explica que é para deletar, né, os pecados da Jerusalém, que aconteceu, que o povo cometeu da Jerusalém histórica do tempo de Ezequiel. Mas esse nome não aparece na profecia de Ezequiel, mas sim o Senhor está ali. Já em Apocalipse 20, verso 1 ao 6, ela é chamada de Arraial dos Santos, Cidade Amada. Apocalipse 20 e o versículo 9. Esse nome já é para a Jerusalém eterna, tá? Na visão de João em Apocalipse. O nome de Deus tem um propósito, não é por acaso que está o nome de Deus ali na cidade. O nome de Deus representa o próprio Deus. E é por isso que a cidade vai se chamar, né, o Senhor está ali. O Senhor também se revela por vários nomes, né? O primeiro, o Senhor está ali, Yahvé Shammai, né? Ou Javé Shammai, tá? Que significa o Senhor está ali, tá? E também nós temos aqui Yahvé Rafá, que significa o Senhor sara. Tá? Então Deus se revelando conforme o seu caráter, o seu atributo. Tá? Yahvé Irê, ou Javé Jirê, que significa o Senhor proverá. Porém, no milênio, será Yahvé Shammai, ou Javé Shammai, que significa, que é o nome da cidade, né? O Senhor está ali. Então, esse nome da cidade, né? da Nova Jerusalém no milênio, será o Senhor está ali. Está aí o nosso comentário. Acredito que você aprendeu também, né? Pegou aí subsídio para licionar no próximo domingo, na nossa última lição. E você aprendeu para trazer conhecimento para os alunos. E agora nós vamos fazer a conclusão dessa última lição maravilhosa que nós estudamos agora, tá? Eu agradeço a todos que ficam comigo até o final e com certeza Deus te abençoará e o Espírito Santo lhe esclarecerá melhor, né? Porque Ele é o Senhor da palavra. Conclusão, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. Romanos 11, 12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. E é importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso é maravilha. Já estamos sendo agraciados, né, a igreja de Cristo aqui na terra, pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, a sua família. Continue orando por cada um de vocês. E não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera. Um beijão no coração.